entrada de atletas que proporcionaram, inclusive, nesse aspecto, a vitória. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Fred Gomes, do GE. Tite, queria te perguntar em relação à acomodação de La Cruz e Arrascaeta no mesmo time. Você já conseguiu encontrar assim, o posicionamento ideal, a química ideal para os dois ali? Parece que o De La Cruz, um pouco ali pela direita, às vezes ele não entrega tudo, assim, não aparece naquela condição de finalização, que ele tem uma excelente finalização. Dá para conseguir, talvez, reposicioná-lo de uma forma que ele seja mais produtivo? Obrigado, boa noite. Sim, com o tempo, e tu me cobra. Guarda essa pergunta que tu vai me fazer de novo e nós vamos considerar essa assim, porque requer tempo de entrosamento, inclusive dos 4 homens no meio campo, com um jogador de profundidade pelo lado, que normalmente é o lateral. Guarda essa e a gente vai voltar a conversar. Ô Tite, aqui Sérgio Lobo. Queria que você falasse da fase aí do Léo Pereira, que no domingo, né, ele teve por 2 momentos, na verdade. Um foi extraordinário, a bola do primeiro tempo, onde ele lê todo o momento, desde quando parte o cruzamento do Piton e quando ele percebe que o atacante do Vasco ia ganhar a jogada do Varela, e ele se posiciona para salvar o gol, também depois no segundo tempo. E hoje, né, que foi fundamental, ele foi para o ataque e fez o gol da vitória do Flamengo. Queria que você falasse desse momento dele, que está super especial. Talvez o Kleber possa falar que tem trabalhado bastante ele e o César na parte defensiva. O Léo é um menino que terminou muito bem o ano com a gente nos 12 jogos anteriores, foi um dos jogadores com um nível alto, né? E começou também bem o ano, né? É um jovem, tem muita qualidade nos posicionamentos defensivos, nas coberturas e também muita qualidade nos momentos ofensivos do jogo, com construção, com bola longa, bola diagonal, com bons passes, né? E hoje teve a felicidade do cabeceio. Ele ataca muito primeiro pau nos escanteios, né? E agora, hoje fez um gol no segundo, então pode aparecer em qualquer lado, né? E isso é importante para ele, a gente ficar feliz pelo jogo que ele fez passado, defensivo perfeito, e hoje, embora não tenha salvado em nenhum momento, também fez um grande jogo. Nosso processo defensivo hoje foi muito bem. Acho que o Botafogo teve uma finalização ou 2 no gol, se eu não estou enganado, né? E tem margem de crescimento. Isso é importante no atleta. Ele não bateu o topo, ele tem margem de crescimento. Tite, boa noite aqui, Raíza Simplício da Gol Brasil. Na resposta que você deu para o Fred, você falou a questão do lateral, né, indo mais para frente, na linha de fundo. Não me parece muito a característica do Varela, me parece mais a do Wesley. Queria entender a mudança, se foi por alguma questão tática ou se o Varela teve algum tipo de problema. E você comentou também das entradas que contribuíram hoje para a vitória do Flamengo. Você já pensa em fazer alguma mudança, algum ajuste, algum teste na equipe no próximo jogo? Teste não. Jogadores desse nível, poxa. Eu vou repetir, eu tenho um carinho muito grande por ele, pelo lado humano, por todos eles. Eu, como técnico, tenho que escolher. Mas eu tenho um carinho por eles, porque eu sei do trabalho atrás do pano, aquilo que por vezes vocês não veem, eu vejo. E eu não me engano. E também não fico botando panos quentes para uma situação, nem aproveitando de resultado positivo para definir isso. Falo porque sinto. E tenho que escolher, cara. Mas eu tenho por eles um respeito muito grande. E coloquei, antes de começar o jogo, quando eles foram fazer o aquecimento, eu coloquei isso a eles. E coloquei que a preparação deles ia ser fundamental para entrar no jogo e ser decisivo. Não porque eu sou adivinha, porque o futebol ele é assim. Porque o futebol te traz isso. Esse conjunto todo da obra, do lado direito, o Varela dá quando é jogada de combinação e que dá o time para passar. O Wesley, ele não precisa nem de time, ele precisa só o lançamento longo também já dá infiltração. As duas pode. Mas o Varela não teve problema, foi? Teve problema sim, já estava determinado a substituição dele, do Nico também. Gente, nós jogamos 2 clássicos início de temporada em 4 dias. Isso a exigência física e mental ela é muito forte, ela é muito grande.
Então já estava dele e do Nico, já estava determinada 2 substituições que nós já tínhamos pronta para fazer no segundo tempo. Oi, Tite, tudo bem? Aqui em cima. Boa noite, Kleber. Boa noite, Tite. Parabéns pela vitória. Na última coletiva, eu ouvi vocês falando algumas vezes sobre a questão do terço final do gramado. Eu queria aprofundar um pouquinho mais essa parte ofensiva. Que porcentagem tem da questão técnica coletiva e de que porcentagem essa melhora tem da questão individual dos atletas? A gente acompanhou muitos treinos seus na seleção, eu lembro que você falava muito terço final, a liberdade do jogador, a criatividade do atleta. É mais individual ou é mais coletivo? Se permite uma questão sobre a bola aérea. Foi um recurso pontual para esse jogo, dado uma fragilidade que o Botafogo vem tendo nas últimas partidas, ou é uma estratégia que o time pode adotar para a sequência da temporada? O primeiro... Fala da bola parada. Ou das outras. A questão da bola parada a gente tem trabalhado bastante, né? E analisando os adversários, a gente entende o que usar e em que momento usar. Então, como todo o processo, entrando na primeira resposta, até o processo ofensivo das movimentações, tem muito do atleta e tem muito do trabalho, tem muitas movimentações, que é um crescimento que a equipe precisa, faz parte da evolução da equipe, né? E a gente está trabalhado para isso. O pouco tempo que tem agora, a gente agora no sábado faz o 4º jogo em 10 dias, se eu não estou enganado, é recuperar e treinar pouco, e essa evolução vai acontecer com certeza nessas movimentações. Coordenação fina, ela se pega com o tempo. O atleta vai adquirindo a sua melhor condição. Eu estou falando de todos, estou falando nossa, estou falando do Botafogo, estou falando de todas as equipes. Ela retoma uma finesse maior com uma sequência de jogos. Ela é inevitável, precisa desse. Ela é da jogada individual, mas ela é do posicional. Eu digo, a gente não engessa na frente. A gente dá o plano criativo. Então, por vezes ele vai ser do drible, por vezes ele é da tabela, por vezes ele é da assistência. O Arrascaeta é um jogador assim. Que ele sempre, eu lembro que ele fala para vocês que ele precisa de uma sequência de jogos. Eu ouvi mesmo quando nós estávamos no Flamengo, não era assim? Para adquirir seu melhor ritmo. E os atletas necessitam para encontrar essa finesse. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Yuri Duque, da Rádio Antena Esportiva. Eu gostaria de saber de você o que define a escolha do centroavante titular hoje do Flamengo, levando em conta que você tem 2 grandes referências do futebol mundial, que seria o Pedro e o Gabigol. E também queria que você falasse um pouquinho sobre a reação da torcida hoje na alteração, quando você movimentou a saída do Pedro para a entrada do Gabigol durante o jogo. A torcida viu o apoio... Não percebi o que foi. Para as duas, e na busca ela estava até um pouquinho impaciente pelo resultado, ela queria o resultado. Nós temos que saber entender a reação da torcida. Ela estava, por vezes, tocava uma bola de lado, ela reclamava aqui fora, reclamava aqui atrás no meu banco. Mas não dá para te perder a consciência, não dá. Não dá para te achar que tu vai sair de qualquer jeito e tu vai lá fazer o gol. Ele necessita e jogar com essa pressão. Por isso que eu falei dos atletas, eles terem essa maturidade. Isso vai dando crédito, vai dando... E titularidade é a sequência de jogos que vai dando é a briga, é a disputa pela titularidade, elas são os momentos de cada um. O Pedro tem sido goleador, eu acho... Foi nos últimos 12 anos, e nos 12 jogos, e agora nesse jogo. Gabi também da mesma forma, tem a possibilidade, como a gente utilizou, em alguns momentos estratégicos do jogo, dos dois, foi no jogo, a gente usou desde o início. Eu estou com a cabeça no jogo ainda, não? Mas a gente usou os dois. Audax? Nessa possibilidade, por vezes tinha... Se o Arrasca daqui a pouco no jogo hoje, nós aventamos essa possibilidade, ele poderia colocar que não tinha ter a continuidade, a gente deixava e ficava monitorando, que está buscando também o seu melhor, a possibilidade real de jogar ele circunstancialmente. Então, dois grandes atletas. Bom, aí a gente ouviu os 2 treinadores, né, Thiago Nunes e Tite. Primeiro, achei demasiada a empolgação do Thiago Nunes ali com a atuação do Botafogo, né?
ele viu muito mais pontos positivos Eu acho que ele por assumiu exemplo. claramente que o plano era conter o Flamengo. Só O que é pouco para esse Botafogo, né? A questão ao longo da temporada, o Botafogo vai ser exigido em outros aspectos do jogo. Né? Criação, tentar ser um time que tem um pouco mais de presença ofensiva, coisa que não conseguiu ter no jogo de hoje. A parte defensiva, de fato, funcionou. Isso sim. Agora, o quanto Permitiu muito pouco ao Flamengo. Permitiu pouco ao Flamengo. Entre questões técnicas e táticas do Flamengo ao construir as suas jogadas e também os acertos que o Botafogo teve com a nova formação que foi a campo. Agora, para você ao longo da temporada ganhar jogos, você vai precisar produzir mais ofensivamente. Eu acho que a entrevista dele deu uma impressão de que ele assumiu muito que o plano hoje passava por conter o poderio ofensivo de um elenco com tanta qualidade individual quanto o Flamengo. Termo visualizando o contexto, eu acredito que essa sensação dele, e é mais ou menos assim que eu estou pensando, de conseguir enxergar uma maneira, pelo menos um caminho, que antes ele tentou fazer o 3 zagueiros, tudo que ele tinha tentado estava sendo triste, e até o gol que de repente tomou do Flamengo hoje, lógico que é ruim, parece que gerou um impacto menor negativamente, porque parece que é um tipo de base que eu assistindo fez sentido um pouco mais para mim, para desenvolver a partir daí. E às vezes, lógico que pode o cara, mas é bom você reconhecer. Se fosse acontecer um gol, mesmo que num lance não tão trabalhado, um lance mais de presença de área, de volume, mais resultado de volume do que propriamente de construção, acontecesse do lado do Flamengo do que do Botafogo, porque o jogo estava acontecendo no campo ofensivo do Flamengo, mas ainda assim as circunstâncias em que as coisas têm acontecido para o Botafogo, elas são um tanto cruéis, né? E isso ainda vai ter que... E isso é um ponto importante de se desenvolver. É lógico que o campo vai dizer, porém, você vai jogar contra um Flamengo. Eu faço 99% do tempo, a princípio, dando certo algumas coisas, eu ajudando a dar certo, o Flamengo, de repente, errando em algumas, só que ao mesmo tempo chega lá no ponto e você fala, puta, perdi de novo. Exato. Então, isso tem que desenvolver, porque o time ele tem que sustentar o tempo todo para poder ganhar jogos, que é o que você falou. Os desafios que vêm durante o ano vai exigir isso. Agora, uma coisa que é certa, o torcedor de Flamengo e Botafogo não estão nada satisfeitos com a produção dos seus times, né? Imagino que ambos, ao assistir ao jogo do Maracanã, estejam pensando, tomara que a temporada não seja isso. Porque o que vimos hoje foi absolutamente, pelo menos do meu ponto de vista, terrível. Um futebol paupérrimo de Botafogo e Flamengo, né? Imagino que os dois vão evoluir bastante ao longo da temporada. São trabalhos, apenas um começo, né? Dois treinadores que assumiram em reta final de temporada passada, o Botafogo ainda depois, o Thiago ainda depois do Tite. O Botafogo com os jogadores chegando, né? Hoje o Matheus Pontes, que jogou, não tinha jogado com o Thiago Nunes, o Luiz Henrique estreou, o Savarino tem recém-chegado ao Botafogo, entrou no segundo tempo. Muita coisa se desenvolvendo ainda. O Tite falou o tempo todo da coletiva dele sobre o quanto a proposta dele de tentar fazer com que os jogadores vão entendendo um ao outro. A própria questão do Varela pela lateral direita, né, onde ele tem o De La Cruz abrindo para dar o corredor. O Varela não é aquele lateral só de passagem, mas ele precisa passar no tempo certo, né? Diferente de um lateral de força que está o tempo todo fazendo esse caminho pelo corredor. Tudo isso exige que os jogadores vão se entendendo com o tempo, que o treinamento, e tem pouco treino porque tem muito jogo no Brasil, o futebol brasileiro também tem muito jogo. Enfim, isso é uma série de fatores. Eu não sei se para vocês também vai parecer o Tite hoje um pouco mais incomodado do que os outros jogos. Sim. Não, o Flamengo jogou menos. O Flamengo jogou menos, claramente, do que jogou contra o Vasco, que já foi pouco. Sim. Né, o que jogou contra o Vasco, mas jogou melhor do que hoje. Nos outros jogos, né, dá para medir. Agora, ele quando perguntado sobre essa questão do De La Cruz, que foi o gatilho para ele falar sobre a questão do tempo, mas mais claramente, ele falou, me repete essa pergunta daqui a alguns meses, né? Mostrando confiança de que as coisas vão se ajustar. Jogador, né? E está muito cedo, de fato. Ele vai se adaptar e jogar um bom futebol que mostrou a vida inteira, né? Galera, se vocês gostaram do vídeo, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal e ative as notificações. 2024 é o ano.
Então, mano, esses trem de projeto é complicado. Porque é muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo ele demora demais, demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer, tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer, cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. É por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar com você, vai ter que marcar a hora, tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte. Você é Batista, porra. Entendeu?